Gente, eu vou contar muito rapidamente, tá? Mais uma história que eu ouvi lá no Centro Espírita, onde eu frequento. Essa história é de uma médium que já faleceu. Ela fazia o Evangelho do Lar na casa dela e ela morava de frente para uma boca de fumo, onde tinha muitos jovens que já haviam se iniciado na vida do crime. Durante o Evangelho do Lar, ela botava copos com água para que os espíritos pudessem fluidificar aqueles copos. E ela fazia isso não só para os familiares da casa dela, como ela botava copos a mais para aqueles jovens. E toda vez ela fazia isso, durante um bom tempo. Até que um dia, perguntou, eles bebiam a água, e um perguntou para ela: tia, que água é essa? E ela falou: é a água de Jesus. E o que surpreendeu a ela foi a resposta dele. Ele virou e falou: Jesus? Quem é Jesus? E para ela foi tão chocante quanto foi pra gente, porque uma criança que já estava com uma arma em punho, mas nunca tinha ouvido falar de Jesus. Essa história me emociona um pouco porque, assim, é surreal. A criança não tinha ouvido falar de Jesus e já estava ali na vida do crime. E o Evangelho, ele é bem claro sobre isso. Eu acho muito interessante, porque eu estava fazendo o Evangelho do Lar esses dias e eu lembrei, e caiu aqui, caridade para com os criminosos. O Evangelho sempre fala pra gente que, assim, eles dão até esse exemplo. Não adianta desejar que o criminoso seja morto, achando que, como um animal venenoso, morto animal, morto veneno. Não, porque quando acaba o corpo de carne, a alma continua, o espírito fica aí e ele vai de acordo com a vibração dele. Então ele vai somar uma massa de espíritos que viviam no crime, que morreram ainda com a vida no crime e vão sugestionar aqueles que estão encarnados a cometerem, que estão na mesma vibração que eles, aqueles que já vivem no crime e que estão na mesma vibração. Esses que foram mortos, eles não deixam de existir. Eles não mudam a essência porque desencarnaram, e por vibração eles vão naqueles outros bandidos, aqueles outros criminosos que estão vivos e começam ali a influenciar para que eles continuem na vida do crime. Então, é muito mais interessante apresentar a Deus, apresentar Jesus, apresentar as palavras de amor para eles, do que fazer com que eles morram antes de conhecer essas palavras. Esse menino, ele aceitou participar do Evangelho, ela começou a apresentar, convidou ele conheceu a palavra de Jesus, ele se modificou e ele teve uma nova vida, ele teve uma nova chance. E aí, aqui, ele diz assim, nesse capítulo aqui, tá, gente? Caridade para com os criminosos. Vou falar rapidamente. Por acaso considera que sois repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negardes perdão e comiseração? Pois as mais das vezes eles não conhecem Deus como conheceis, e muito menos lhe será pedido do que a vós. Porque às vezes a gente se acha tão superior, a gente olha para o criminoso, para o infrator, com tanto desprezo, com tanto desdém, sendo que muitas das vezes eles só conheceram ódio. Não estou justificando o crime, tá? Eu estou falando que a gente não tem o direito de julgar e que, em vez de devolver mais ódio para aquelas pessoas que já estão rodeadas de ódios, Deus pede que a ninguém desprezeis, e que a estes filhos que estão perdidos, que são filhos do mesmo pai e que foram criados para o mesmo destino, mas se encontram perdidos, se encontram ainda vibrando nas trevas, que a gente faça por eles oração. Porque a oração que a gente vai fazer por eles não vai ser só para o bem deles, é para o bem do planeta. Porque eles, encontrando uma oportunidade de se melhorarem, o planeta em si melhora. E o Evangelho diz mais: permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, pois que lhes sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos que se mantiverem impuros e revoltados e vivendo no crime serão retirados do planeta já regenerado, que já não mais permitirá essa vibração encarnando aqui, e encarnarão em planetas com vibrações adequadas a deles, até que eles evoluam. Todos, gente, todos vão evoluir. E ainda dizem mais:
Em realidade, não podeis fazer o mesmo que Jesus, né? Que ele fala aqui, observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade. Estender-lhe-ia a mão. A ele diz, em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele. Nós não temos a evolução moral de Jesus de pegar o criminoso e levar para casa, como a gente ouve em deboche, mas a gente pode orar por ele. Sabe por quê? Que ódio ele já conhece, gente. Para que vibrar em mais ódio? Só vai alimentar aquilo do que ele já tá cheio. Ora, pede para que ele encontre o caminho. E aí ele fala, pode ele ser tocado de arrependimento, se orardes com fé. É tanto o vosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lameiro e orai por ele.